Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, é o Desafio das Súmulas. Vamos estudar aqui mais uma súmula do TST que diz respeito ao processo do trabalho, que é a súmula 86, que fala o seguinte: deserção, massa falida, empresa e liquidação extrajudicial. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Então aqui, claro, a gente está falando sobre a situação da falência, né, da empresa que teve a falência decretada, chamada massa falida, né, e também da empresa que teve a sua liquidação extrajudicial decretada. Né? Bom, quando se fala aqui em falência, a falência vai se aplicar, a gente sabe para as empresas em geral. Né? Então, qualquer setor econômico, né, praticamente todos os setores, a gente vai ter a possibilidade da falência, exceto quando se tratar de instituição financeira. Então, quando se tratar de uma instituição financeira, um banco, por exemplo, esse banco não vai estar sujeito à falência, mas a uma figura que é a figura da liquidação extrajudicial, que tem uma lei específica, né, e também vai ser feita lá mediante uma intervenção do Banco Central, né, que vai intervir, porque aqui a gente tem um interesse do sistema financeiro nacional como um todo, dos correntistas, pessoas que possam ter investimentos, por exemplo, e aí a forma de gestão aqui e a forma de encerramento daquela empresa, no caso de uma instituição financeira, tem que ser diferente, tá? Então, essa aqui vai ser a situação. E, bom, e aqui a súmula fala o seguinte, olha, empresa falida, então, empresa que já teve a falência decretada, ela não vai pagar custas, né? Ou melhor, ela não vai ter que recolher custas e nem depósito recursal, né, para poder recorrer. Né? Então, o recurso ele vai ser conhecido, ele vai ser admitido, mesmo sem o pagamento de custas e depósito recursal. Será que isso quer dizer que a massa falida não paga custas e não paga o valor da condenação também? Não, não é nada disso. As custas elas vão ser até devidas, tá? Mas as custas, assim como qualquer outro valor que venha a ser devido pela massa falida, eles têm que ser pagos lá mediante habilitação no juízo universal, no juízo da falência. Então perceba, isso aqui faz muito sentido lógico, né? Em primeiro lugar, a massa falida, ela perde a gestão do seu patrimônio, ela perde a gestão dos seus recursos, ela não pode mais gerir, né? A gestão dos recursos vão ser feitas lá pelo administrador da falência. Então, o primeiro ponto é esse. E aí já faz sentido, então, que não se exija o recolhimento de custos e depósito recursal. Né? Por quê? Porque essa massa falida não tem mais a gestão do seu patrimônio. Ela não pode chegar livremente e depositar custos, pagar custos, depósito recursal, porque o administrador não tem, né, não tem essa disponibilidade do patrimônio, depende de uma autorização judicial. Né? Primeiro ponto aqui é esse. E segundo ponto é o seguinte, se a massa falida, né, se exigisse depósito de custas e depósito recursal para o recurso da massa falida. Isso acabaria invertendo a ordem de preferência dos créditos na falência. A gente tem que lembrar, por exemplo, o crédito trabalhista ele é preferencial até o limite de 150 salários mínimos. Né? Outros tipos de créditos vão ter preferência também, né? Créditos com garantia real, etc. E perceba, se a massa falida depositasse, pagasse custas para recorrer, fizesse depósito recursal, né, isso poderia afetar a ordem de preferência, porque o valor iria para a Fazenda Nacional, as custas, por exemplo, em detrimento de um trabalhador, por exemplo, que teria preferência com relação àquele patrimônio da massa falida. Né? Então faz todo sentido, é totalmente lógico aqui esse raciocínio de que não se pode exigir depósito recursal, não se pode exigir custas para o recurso da massa falida, e aí, uma vez que se tem o trânsito em julgado daquela condenação, aquelas custas vão ser habilitadas, portanto, lá no juízo falimentar, né? E aí vão ser um crédito lá, um crédito tributário, a gente sabe que as custas são tributo, e vão se enquadrar lá como tributo. Eventualmente, um trabalhador ele vai receber antes, né? Porque a gente sabe que na falência o trabalhador tem preferência em relação aos créditos tributários. Maravilha? Então faz todo sentido que seja assim. Agora, na situação da liquidação extrajudicial de instituições financeiras, né, é um pouco diferente, porque essas instituições em liquidação extrajudicial, elas não perdem a gestão do seu patrimônio. Elas continuam tendo ainda a liberdade de fazer a gestão do seu patrimônio até certo momento, até que se encerre essa liquidação extrajudicial. E aí é por isso, então, que o TST
não estende esse privilégio, né, da dispensa de custas e depósito recursal para o recurso de uma instituição financeira que esteja em liquidação extrajudicial. Maravilha? Esse que é o raciocínio aqui, então, por trás da súmula 86. E tome cuidado aqui, né, para não confundir com a situação da empresa em recuperação judicial. A empresa que teve deferido o processamento da sua recuperação judicial. No caso da recuperação judicial, pós-reforma trabalhista de 2017, né, o que a gente tem é uma isenção do depósito recursal. Né? Então, a empresa em recuperação judicial ela não paga o depósito recursal, mas em princípio ela vai recolher custas, tá? A não ser que o juiz conceda o benefício da justiça gratuita para essa empresa em recuperação judicial, é possível, e aí se o juiz conceder esse benefício, aí sim vai haver uma isenção de custas, não por estar em recuperação judicial, mas por ser beneficiária da justiça gratuita, tá? Então cuidado com esse ponto, que é o 899, parágrafo 10. Portanto, a situação na recuperação judicial é diferente da massa falida no que tange aqui as custas, em princípio, né? A não ser, como eu falei aqui, que haja o deferimento da justiça gratuita para essa empresa de recuperação judicial. Maravilha, minha gente? Com isso, fico por aqui. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando aí o nosso desafio das súmulas. Grande abraço!